Irmão Cassiano, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então hoje o irmão Cassiano, nessa vigília, vai trazer uma mensagem muito especial, baseado no nosso tema da vigília, Juventude para Cristo. Então que o Espírito Santo esteja com o irmão e que também esteja em cada coração para compreender a mensagem. Irmão Cassiano, com o Senhor a palavra. Seja bem-vindo. Que a graça e a paz de Deus seja conosco, amém? Amém. 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 Estou contente porque Deus tem feito milagres na nossa vida. Amém. E eu estou aqui com uma assessora aqui, ó, Oi. Seja me bem-vindo. ajudando aqui. Eu vou assim meio bobão, né? Nesse... Deus mandou aqui que está me ajudando aqui. A Vivi Eduarda, minha neta, com 12 anos, completa agora no final do mês, está de férias na casa do vovô. Maravilha. Gente, eu estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos esse tema maravilhoso, né? Juventude para Cristo. É tudo que os pais sonham para os nossos filhos. E a mensagem de hoje, eu tive pesquisando aqui um pouquinho, eu li uma mensagem que me chamou muita atenção, a história de Eliseu. Eliseu, que trabalhava, que montou, com certeza tinha um espírito mesmo que nós temos hoje, de zelar pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes. E Eliseu, ele trabalhava ali, montou a escola dos profetas. É uma história muito bonita, uma história maravilhosa da palavra de Deus. Quem quiser me acompanhar, pode estar acompanhando em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Essa mensagem é muito linda, que me chama muita atenção. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu. Qual livro, irmão Cassiano? Sim, 2 Reis 6, aliás. 6, um adiante. Está todo mundo acompanhando? Todo mundo está ouvindo? Estão ouvindo? Está todo mundo ouvindo Sim. a palavra? Sim. Então, maravilhoso. Eliseu dirigiu um grupo de jovens, né? Jovens adolescentes, creio eu, né? E um certo dia, o que me chamou a atenção é que um certo dia partiu de um jovem desse a ideia de... Ele viu a necessidade do templo deles, lá do lugar onde eles habitavam, da residência, que é da escola dos profetas. E o texto diz: um dia um deles pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores, e com elas construirmos uma casa para a gente morar. Eliseu disse: podem ir. Respondeu Eliseu. Um dos rapazes insistiu por Eliseu e disse: vamos conosco? E ele aceitou. Eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vamos fazer? Meu senhor, gritou ele. Eliseu, o machado era emprestado. Eliseu diz: onde que ele caiu? O homem mostrou o lugar. O jovem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado flutuar. Pegue-o, mandou ele. O jovem estirou o braço e o pegou. Gente, que mensagem maravilhosa. O que mais me chamou a atenção aqui nesta mensagem é que não partiu de Eliseu a iniciativa para ampliar aquele lugar. E, na verdade, me chamou a atenção aqui a posição de Eliseu.
Eliseu, como profeta do Senhor, ele aceitou dos seus jovens liderados havia um plano. Aquele jovem sentiu no coração de ampliar aquele lugar. E que ideia maravilhosa, né? Com certeza ele estava sentindo que precisava ampliar aquele lugar. E agora ele sentiu de Deus, levou para Eliseu, Eliseu, profeta do Senhor. Nós sabemos que quando as pessoas procuravam Eliseu, ou melhor, o profeta, ele queria ouvir a mensagem de Deus. E Eliseu, agora como homem de Deus, ele achou importante e ele deu a liberdade. Podem ir. Quer dizer, ele disse, vá, podem fazer. Autorizou. Irmãos, mas o que mais seria necessário aqui? Apenas autorizar? Não. Não era somente autorizar. Um jovem também levantou e disse, será bom que você vá conosco. Olha que coisa linda. Muito difícil um dos nossos jovens, nossos adolescentes, quer estar perto de nós. Muito difícil isso acontecer. Em especial da parte religiosa. Eu vi aqui vários pedidos de oração de mães, de avós, de pessoas que almejam que seus filhos estejam perto de alguém de boa conduta, um sacerdote, trazendo para nós hoje, para um pastor, um obreiro, um líder da igreja. Geralmente é nós que somos líderes, como diz a história, comemos uma batata insossa para aproximar-se deles, porque na verdade eles acham que a gente só é dizendo não, mas na verdade às vezes porque a gente não aceita aquilo que eles querem fazer de qualquer jeito, e para se esconder dessa realidade eles procuram fugir da presença das pessoas. Por quê? Porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Mas essa mensagem aqui nos dá uma esperança, que não são todos. Existe alguém que quer se aproximar de uma pessoa com experiência. E aqui foi muito importante. Ele reconheceu a necessidade do que estava precisando. Irmãos, é maravilhoso na obra de Deus ver pessoas que sintam a necessidade da igreja. Hoje nós vimos até mesmo pessoas adultas, pessoas que deveriam estar com a mente ligada na obra do Senhor. E às vezes, quando alguém ainda levanta com uma campanha, nós achamos difícil, não, isso não vai dar certo. Pensamentos negativos, isso só atrapalha a obra do Senhor. E agora aqui eu achei lindo que, além dessa mensagem, dessa ideia vinda da cabeça de um jovem, e Eliseu agora foi humilde o suficiente para dizer, olha, está aprovado, vamos lá, podem ir, lhe deu a liberdade, certo? Isso significa que nós devemos estar sempre debaixo da submissão de Deus, qualquer coisa que formos fazer. Me chamou a atenção também para o nosso dia a dia. Tudo que formos fazer, estejamos debaixo da proteção de Deus e da permissão de Deus. Um jovem indo ao cabeleireiro, indo à barbearia, vai cortar o cabelo debaixo da submissão de Deus. Uma jovem vai comprar uma roupa, vai fazer alguma coisa, vai num restaurante, vai numa loja, que esteja debaixo da submissão de Deus. Se não estivermos debaixo da submissão de Deus, irmãos, nada feito. Nada feito. Então, aqui o sim de Eliseu exatamente estava dizendo que estava aprovado. E agora, o convite para que Eliseu fosse junto. Que coisa linda. Não bastava apenas permitir, podem ir, mas alguém chegou para ele e disse, olha, é maravilhoso ter a tua presença, vamos conosco? Isso significa também convidar Jesus para estar conosco, aonde quer que andamos, aonde quer que estejamos, seja lá fazendo qualquer atividade da nossa vida. Se estivermos diante da presença do Senhor,
com certeza seremos felizes nessa conquista. E exatamente, olha o que aconteceu. Lá chegaram agora no local, e o que aconteceu? O machado fez o quê? Começaram a trabalhar, e o machado caiu na água. Irmãos, imagino eu o grande espanto daquele jovem, porque o machado era o quê? Emprestado. Irmãos, chamando para a atenção para a nossa vida de hoje, tudo que nós temos é emprestado de Deus. Os cargos que nós temos são emprestados de Deus, não são nossos. Se hoje eu estou no departamental de adolescente, é meu esse cargo? Não é. É de Deus. Se eu devo ter cuidado com o que é meu, muito mais com aquilo que é emprestado. E aquele jovem ficou apavorado. Em outras palavras, aquele jovem contraiu uma enorme dívida. Machado daquela época não é como o machado de hoje, que você vai a qualquer lugar e compra um machado. Aquele tempo não seria isso. Era uma dívida enorme, machado de ferro. Então ele sentiu-se apavorado. Mas o que foi que contou para aquele jovem rapaz? Conta-se uma maravilhosa história que tinham 2 lenhadores na Itália, um de idade aposentado, outro jovem, e resolveram fazer aí uma disputa para ver quem cortava mais árvores. Agora imagine, aquele jovem senhor cansado aceitou a proposta e começaram a cortar árvores, bastante árvores. E o que aconteceu? Aquele jovem disse: olha, esse senhorzinho de idade não vai ganhar nada, não vai ganhar de mim. E trabalhou incansavelmente o dia inteiro. Só que aquele jovem, aquele homem mais novo, olhava para trás e via aquele senhor sentado. Aí ele ficava mais animado ainda. Meu Deus, além da idade, ainda se senta. Pô, vai perder feio. No final das contas, foram conferir quantas árvores tinha caído. Imagina o que aconteceu. Aquele senhor de idade tinha cortado a maior quantidade de árvore do que o jovem mais novo, mais forte. Aquele jovem ficou triste e disse: eu preciso conversar com esse senhor, tem algo errado na vida, nessa nossa conta aí. Contaram e recontaram, mas na verdade o senhor tinha muito mais árvore que cortar. E ele chegou para ele e disse: você pode me contar esse segredo? Imagina ali o que aconteceu. O Senhor colocou-lhe a mão no seu ombro e disse: meu caro jovem, eu sei que você está muito cansado. Você trabalhou o dia inteiro sem pausa. Às vezes que você me viu sentado, eu estava afiando o meu machado e verificando se não está folgado, saindo do cabo. Na nossa vida, nós corremos muito também, às vezes, o dia inteiro. E não temos parado na nossa vida. As paradas na nossa vida são obrigatórias. Paradas para verificar, para molar o machado. E também para verificar se não está folgado no cabo. Aquele jovem, o machado era emprestado e ele cortou e não percebeu que o machado estava saindo do cabo. Nós precisamos levar isso para a nossa vida diária. Talvez nos nossos trabalhos, nas nossas andanças por aí afora, nós esquecemos da dependência de Jesus e cortamos árvores sem parar. Às vezes o machado está cego. Quem é lenhador, quem trabalha no serviço braçal, sabe que a ferramenta, sem estar amolada, se gasta muito mais forças. Aquele senhorzinho, com a sua experiência, se poupou porque ele amolava e verificava a situação do seu machado. Aquele outro senhor, jovem novo, estava cansado, estava fadigado. Imagina a fadiga dele. Mas tinha, porém, a certeza que seria vitorioso aonde ele estava perdendo.
Na nossa caminhada espiritual, precisamos parar e analisar. Nós, como pais, nós, como avós, como líderes, também precisamos parar. Parar a certo momento, colocar a mão na consciência e também no ombro de alguém que está do nosso lado, para verificar o que está acontecendo, em especial com as nossas obrigações referentes à igreja. Não adianta cantar bem, não adianta pregar bem, o machado é emprestado, mas se não tiver a submissão de Deus, nada feito. E às vezes isso acontece. Imaginamos isso aqui. Aquele rapaz se apavorou com o machado que tinha caído na água. Nós também precisamos nos preocupar. O nosso machado que estamos trabalhando não é nosso. O machado é do Senhor. E a Bíblia nos diz ainda que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, meu machado precisa estar afiado, precisa estar verificando sempre se ele está folgado, se ele está colocado direitinho no cabo. Exatamente uma mensagem maravilhosa que nós precisamos, com muito carinho, preocupar-se com isso. A outra questão, quando o machado caiu na água, o rapaz apavorado falou para Eliseu. Eliseu não foi questionar. Eliseu não questionou. Meu querido, por que você fez isso? Não foi isso que ele fez. Ele foi e perguntou para o rapaz aonde caiu o machado. Olha que coisa maravilhosa. Aonde caiu o machado? O dono do nosso machado, que é Deus, ele também quer saber aonde caiu o nosso machado. Aonde estamos precisando. Às vezes nós não paramos para pensar e imaginamos assim, se é Deus, se é milagre, ele faz de qualquer jeito. Eliseu não tinha, nas minhas palavras, talvez, o que adiantaria eu dizer onde caiu o machado? Mas ele chegou para ele e disse, aonde caiu o machado? Aonde estamos falhando? Aonde estamos precisando melhorar? Essa é a mensagem. Aonde caiu o machado? Eliseu cortou um galho, que está falando, cortou um galho. E agora colocou na água e aquele machado flutuar. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Esse galho, essa madeira que foi colocado aqui, significa muito mais do que um simples galho. Significa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Que milagre maravilhoso. Deus operou ali, naquele momento. Aquele galho significa exatamente o poder de Deus na nossa vida. Não era simplesmente um galho que ia levantar o machado, mas sim um milagre. O milagre da restauração. O milagre da salvação. É o milagre que eu e você precisamos. Que os nossos filhos precisam. Nós precisamos parar e perguntar dizer para Jesus aonde o nosso machado está caído, para que ele possa levantar. Exatamente aqui. Irmãos, cada vez que nós estudamos a sua palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova cada manhã. Nós lemos um texto como esse, uma mensagem, uma história dessa, e achamos lindo, mas às vezes nós não paramos para meditar a profundidade, o que quer dizer na nossa vida. Muitos jovens realmente estão precisando do nosso apoio, do nosso carinho. Precisamos, como diz o ditado popular, descer do salto para abraçar essa juventude, para que eles tenham coragem de compartilhar conosco aonde o machado deles está caindo. Para isso, precisamos de muita calma, muita oração, muita dedicação, muito cuidado para que nós possamos abraçá-los. Nós nos preocupamos muito, às vezes, em pregar distante. Mas quantas joias perdidas estão se perdendo dentro da nossa casa? É muito triste a gente ver nossos jovens desabando. E precisamos, mais do que nunca, amolar o nosso machado. Pedir a proteção de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu continuo também orando por todos vocês,
Por cada pedido desse, também peço oração. Pela minha família, pelos meus netos, pelos meus filhos. Eu também tenho filho fora da igreja. Infelizmente, mas isso depende também das escolhas que fazem. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. O filho pródigo, quando voltou, ele sentiu saudade da casa do pai. Há muitos irmãos que fazem uma pergunta para a gente, como líder de adolescente, às vezes os pais acham que a gente tem uma receita prontinha. A receita pronta, irmãos, eu quero te dizer, é a nossa consciência tranquila, de que fizemos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos ter tranquilidade. Mas isso não significa que os nossos filhos não possam cair. O machado cai. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Fazendo a nossa missão, o pai do filho pródigo nos dá uma esperança maravilhosa. Aquele jovem andou por onde andou, mas a palavra de Deus diz que ele sentiu saudade e ele voltou. Se os nossos filhos não sentirem saudade, se nós não tratarmos eles com amor, com carinho, eles não vão sentir saudade. Então, exatamente essa é a receita para nós. Não é que eles nunca vão desviar, não é isso que a palavra de Deus nos diz, mas é que nós possamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, Deus também tem a misericórdia de cada um deles, e eles precisam cair em si para voltar para os braços de Jesus. Esse é o meu sincero desejo a todos nós que aqui estamos, as nossas famílias, as nossas igrejas, aos nossos departamentais, e eu quero agradecer muito pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Continue orando uns pelos outros, que nós precisamos muito alcançar o céu. Essa batalha é maravilhosa. Essa batalha é de Deus. E quem se empenha nela não se decepcionará, porque Ele não nos deixará órfãos. Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Que o nosso Deus nos abençoe nesta noite e sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém.